Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Na aula passada, a gente começou a montar a nossa bolsa com o bloco que a gente fez lá na outra aula. Então, a gente montou a parte da frente da bolsa, com o bolso aqui atrás. Preparamos já o fundo e os bolsos que vão na frente da bolsa. Se você perdeu alguma dessas partes ou esse trabalho que a gente está colocando aqui na frente da bolsa, corre aí no meu canal que as aulas estão disponíveis. Hoje a gente vai montar essa bolsa. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Me chama para ver as suas criações. Coloca a hashtag Pituca Vem Ver e me marca na sua publicação com @pitucasapeca. E se você quer aprender alguma coisa que eu ainda não ensinei, coloca aqui nos comentários o que você achou da aula e também o que mais gostaria de aprender. Vamos montar a bolsa. O primeiro passo para a gente montar a bolsa é achar o lugar onde a gente vai colocar os botões de ímã do fechamento. A gente vai colocar esses botões aqui nesse bolso frontal. Então, eu vou marcar 3 centímetros para dentro da lateral e 3 centímetros para dentro da parte inferior. Faço uma bolinha aqui. E a mesma coisa do outro lado. 3 centímetros, 3 centímetros. Aqui nessa parte do bolso, como ele não vai ter muito movimento, eu vou colocar a parte mais grossa do nosso botão. Então, essa aqui, que é a fina, vai ficar para a aba. E aqui eu vou colocar a parte grossa. Então, já separa a fina para não ter perigo de se confundir. Deixa as rodelinhas dela lá na fina. E aqui é só a gente encaixar o centro dessa chapinha no ponto que a gente fez e fazer a marcação para poder colocar o botão. Em um e no outro. Então, aqui a gente vai pegar o nosso descosturador e fazer um cortezinho. Cuidado para não cortar esse bolso aqui também, né? Faz só um cortezinho para encaixar o botão de ímã. Encaixa as orelhinhas dele. E aqui do outro lado, encaixa a argola e fecha essas orelhinhas. Eu gosto de fechar para dentro, para não ter perigo de ficar enroscando em nenhum lugar. Dessa maneira aqui. Então, a parte grossa do nosso botão já tá colocado, vou fazer a mesma coisa aqui no outro. E aí, com isso pronto, a gente pode começar a encaixar o fundo. Marquei o meio do meu bolso da frente, e nessa bolsa eu quero que o viés fique pra fora, que ele fique aparente. Então, eu vou costurar pelo forro. Vou colocar direito do forro, com direito do forro, então, vou colocar forro com forro, encontrar a metade aqui da minha faixa também de fundo e encontrar essas duas metades, os dois meios, e alinhar ela aqui. E aqui eu vou passar uma primeira costura, só que eu vou parar um pé de máquina antes e vou começar um pé de máquina depois da borda. Então, eu vou só costurar daqui até aqui. Então, a hora que eu terminar de costurar, eu ainda tenho uma sobra de um pé de máquina aqui. E também do outro lado. Isso aqui é importante pra gente poder depois conseguir virar essa faixa. Então, primeiro, eu vou passar essa costura do fundo de pé de máquina a pé de máquina. Passada essa primeira costura, que termina um pé de máquina antes da lateral,
eu vou agora virar esse fundo para fazer a quina. E aqui é importante, vira 90 graus, alinha essa faixa com a lateral do trabalho e volta com ela, com essa dobra alinhada no fundo. E aqui eu vou passar uma costura de ponta a ponta. É legal de dar um retrocesso aqui no final, e depois esse excesso a gente vai cortar. Foi aqui que eu falei pra vocês, que eu prefiro fazer maior, sobrar, e eu corto do tamanho certo, do que ficar faltando. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Dobro aqui pra baixo, alinho a lateral com a faixa de fundo, e volto ela pra cima. Aqui, essa dobra reta com o fundo, e aqui reto com a lateral. E também vou passar essa costura. Pessoal, esqueci de mostrar pra vocês um passo super importante depois que eu costurei que eu vi, mas nada que um desmanchador não resolva. Então, vamos lá. A gente pegou e costurou essa parte aqui. Mas na hora de costurar essa parte aqui, não pode ir até o fim, porque a gente tem que fazer ainda o acabamento dessa tira. Esse passo que eu esqueci e agora a gente vai fazer, para ele ficar assim, ó, bem acabado. Então, o que vocês vão fazer? Costura a tira, mas não chega até o fim, porque aí você tem certeza de que ela tá bem posicionada e você pode retirar esse excesso antes de terminar de costurar. Então, o que a gente vai fazer? Eu desmanchei um pouco aqui o meu. Medi. Então, aqui, eu já posso tirar esse excesso. Então, eu vou tirar com a tesoura mesmo. Tirei esse excesso. Aqui, agora, a nossa faixa lateral está chegando no final do meu bolso. E eu, antes de terminar essa costura, eu vou vir com um pedaço de tecido, eu escolhi fazer na cor da própria faixa, eu coloquei de 4 centímetros, e eu vou costurar aqui direito com direito, para fazer esse acabamento. Então, eu vou passar uma costura pé de máquina aqui, virar essa faixa de tecido, e aqui, pelo outro lado, dobrar uma vez e rebater ela aqui. E aí, vocês podem rebater ou com a própria máquina ou com pontos invisíveis. Então, aqui a gente tem o acabamento dessa faixinha, dessa faixa lateral. Então, vamos imaginar que já tá costurado aqui. E aí, sim, você volta com ela e termina essa costura que a gente tinha começado com o retrocesso aqui na ponta. Então, vai ficar dessa maneira. Essa aqui eu já consertei, ó. Então, aqui é importante fazer esse passo antes pra gente poder ter o acabamento nesse ponto, senão ele vai ficar com viés solto aqui. Então, é só usar o desmanchador se você já costurou, ou se não, não costurar até o fim, fazer esse acabamento para poder medir a faixa certinho e depois costurar. Então, a gente vai ter ela já pronta com o acabamento certo no lugar. E agora, antes de colocar a próxima parte, eu vou fazer o acabamento desse U aqui. Então, eu vou fazer o acabamento com uma própria faixa do tecido de 4 centímetros. Aqui eu emendei algumas, porque eu não tinha a largura toda do tecido, mas vocês podem medir aqui e fazer do tamanho que der a sua bolsa. E aqui eu prefiro colocar essa faixa aqui, esse acabamento, pelo lado da frente, porque aqui fica costurado a máquina. E depois eu vou virar e rebater aqui com pontos invisíveis pro lado da lateral da bolsa.
E aqui nesse ponto, a gente não vai ter mais nenhuma costura aqui em cima. Então, para dar o acabamento nessa quina, o que a gente vai fazer? A hora que vocês forem colocar a faixa de viés, deixa um tanto pra cima sobrando. Vamos prender ela aqui. Você vai começar a costurar com esse tanto aqui dobrado pro outro lado, ó. Então, eu peguei a minha faixa de viés, dobrei aqui pro outro lado. Porque quando a gente for rebater e desvirar esse viés, ele vai estar com o acabamento aqui, ó. Então, é só deixar essa pontinha, dobrar ela pra cá, e a mesma coisa no outro lado. Quando chegar no final, antes de terminar, deixar uma ponta e dobrar ela pro outro lado. E já costurar junto aqui esses dois pedaços, para depois poder desvirar e aqui ficar com o acabamento. E aí, rebater com pontos invisíveis para a lateral. Depois de colocado o nosso acabamento, a bolsa, essa parte aqui vai ficar assim, então, dentro já tá ok, e do lado de fora também já tá com todo o acabamento. Então, a gente vai reservar essa parte para pegar a parte de fora e vamos começar a trabalhar nela para depois conseguir encaixar ela aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o forro, que é exatamente do mesmo tamanho, e passar uma costura de segurança. Só que a gente vai passar uma costura de segurança deixando uma faixa aqui na parte de cima aberta, porque aqui eu ainda tenho que encaixar o outro lado do botão para fechar aqui nesse botão. Então, só lembrando, isso aqui vai fazer assim. Então, eu gosto de colocar o botão aqui depois de encaixar, porque aí eu sei que a bolsa não vai ficar torta. Mas, se vocês quiserem, já pode marcar o local do botão aqui, já colocar o botão e passar uma costura de segurança em toda a volta do forro. Eu vou fazer por partes. Vou alinhar o meu forro aqui, avesso com avesso, passar uma costura de segurança pela volta desse forro, deixando aqui na parte de cima, que é onde vão encaixar os botões, essa faixa aqui sem costurar. Passei a costura de segurança por toda a volta e aqui já tirei o excesso do zíper. Nesse momento aqui também, a gente na costura de segurança já prende a lateral do bolso aqui, do nosso bolso interno, dos dois lados. Então, já fecha aqui a lateral do bolso, desse bolso de zíper. E deixei um pedaço aberto aqui na parte de cima, que é onde tem o nosso trabalho, que vai fechar a bolsa, para depois a gente encaixar os botões. Vou só alfinetar ele, para ele não ficar dobrando à toa. E a gente vai encaixar agora a parte dos bolsos nessa parte de fora. Acho o meio. Acho o meio aqui dessa lateral inferior e encaixa meio com meio. E lembrando, a gente tá encaixando forro com forro, para o nosso viés de acabamento ficar para fora igual essa primeira parte. E aqui a gente vai repetir o processo. Nós vamos costurar um pé de máquina para dentro, até um pé de máquina antes de chegar ao fim, para depois a gente conseguir virar essa lateral e costurar aqui
a lateral. Então, vamos primeiro passar essa costura do fundo de um pé de máquina para dentro a um pé de máquina antes de chegar ao fim. Passada essa primeira costura aqui do fundo, agora a gente pode encaixar as laterais. Então, só tombar ela aqui e encaixar a lateral e passar uma costura também, dando retrocesso aqui no final do bolso, que é onde vai fazer força. Aqui. Encaixa o outro lado também, já vai pra máquina com os dois encaixados. E aqui o importante é encaixar os dois lados antes de costurar, para ver se ela não está torta. Então, encaixa os dois lados e dá uma olhada se isso aqui tá reto. Se não tá, por exemplo, vou fazer o errado aqui para vocês verem, encaixado assim, sem querer. Ela fica enviesada. Isso aqui tem que estar reto. Pode até marcar com a régua, que vale mais a pena perder um tempo no encaixe. Por isso que eu gosto de encaixar os dois lados e ir pra máquina com os dois lados encaixados, pra ter certeza que isso aqui tá reto, que não tá torto. E depois não ter problema, ter que descosturar e fazer de novo. Então, duas coisas importantes. Isso aqui está reto e passar um retrocesso aqui nas pontas, que é onde vai fazer força no bolso. Costuradas as laterais, a gente já tem a estrutura da bolsa toda pronta. E eu gosto de fazer essa parte primeiro, para poder agora encaixar os botões e ter certeza que ela vai ficar reta. Então, eu vou colocar a parte que tava faltando do botão. Eu gosto de fazer assim a marcação, não sei vocês, mas eu gosto de fechar aqui o botão já com a argolinha. Fechar os dois. Vim com a minha tampa. Posicionar ela retinha. E aí, eu só puxo a argolinha pra cima, para poder marcar aonde eu devo cortar e aplicar esse botão. Então, vou marcar aqui no forro de um lado. E do outro lado. A argolinha me serve de guia aqui. E nesse momento, como a gente vai colocar o botão só no forro, e o forro é só um tecido sem manta, é interessante colocar um reforço, um pedaço de manta, embaixo desses dois botões. A gente sempre tem uma sobrinha de manta, só cortar aqui. Vou fazer 2 cortes nessa manta para entrar o botão. E agora, eu vou cortar aqui no meu forro o espaço para entrar esse botão. Coloco a orelhinha para dentro do forro. Coloco a manta. Que eu fiz uns piques também, só para encaixar aqui.
a argola. E aí, fecho essas orelhinhas pra dentro. Então, o nosso botão está colocado. Vou repetir aqui do outro lado e terminar de fechar aquela costura de segurança que a gente deixou aberta para poder aplicar o botão. E para finalizar o acabamento, eu vou vir com a mesma tira de viés aqui de 4 centímetros que eu coloquei na parte dos bolsos e vou colocar agora nessa parte de trás, fechando toda a extensão dos bolsos e da tampa do nosso trabalho. Eu gosto de começar aqui embaixo, para não ficar com acabamento na frente da bolsa, aqui no tampo. Então, fica aqui na parte de trás. Começo aqui, faço o meu canto do viés por toda a volta e depois eu vou fechar ele aqui pela lateral e por dentro com pontos invisíveis. Como eu falei pra vocês, eu gosto de colocar o viés pela parte de fora e fechar pelas laterais e pelo forro. Então, aqui já coloquei ele, agora vou virar. E fechar com pontos invisíveis aqui pelo forro e na lateral. E aí, a gente termina a nossa parte da bolsa, fica faltando apenas as alças. Para a alça da bolsa, eu vou usar aqui cordão de alça de algodão de 40 milímetros. Preto, porque combina na minha bolsa, eu não vou precisar encapar, mas se vocês quiserem encapar, fiquem à vontade. Eu vou usar um pedaço pequeno de 8 centímetros, um pedaço grande de 1,5 m, e aqui eu vou usar 2 reguladores que encaixem nessa alça, mas na verdade você só precisa de um regulador e uma argola. Aqui em São Roque eu não encontrei argola nessa medida, então eu vou colocar 2 reguladores. E vai ficar bonito também. Para fazer o acabamento dessa alça, eu vou usar um pedaço do nosso tecido colorido para combinar com a bolsa, que além de um charme, ele dá o acabamento e um reforço pra gente na hora de rebitar essa alça na bolsa. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse acabamento. Vou pegar 2 retângulos do meu tecido colorido, aqui eles estão de 6 por 4, 6 por 4, e vou marcar na minha alça 2,5 centímetros para dentro, esse risco branco. Vou marcar aqui o pé de máquina no meu tecido. E vou alinhar esse pé de máquina com essa marca do 2,5, que é onde eu vou passar a costura. Direito com a alça. Vou fazer a mesma coisa com o outro retângulo, alinhando aqui com o que já tá colocado. Ele vai passar um pouco pro lado, um pouco pro outro, é só centralizar. E aqui nós vamos passar uma costura fazendo um U. Então, nós vamos passar aqui, pé de máquina aqui e aqui. Tomando cuidado nas laterais dessa costura, só contornar a faixa. Eu não posso costurar a faixa de alça, porque isso aqui depois eu vou virar para o outro lado. Então, é contornando aqui do lado da faixa. Passei minha costura em U do lado aqui da faixa, não pegou a faixa. Aqui eu usei o pé de máquina, então eu costurei em cima daquele risco do 2,5 que a gente tinha feito. E agora eu vou virar isso aqui pro outro lado, colocando esse pedaço aqui da faixa por dentro. E agora eu vou dobrar essa ponta aqui que ficou aberta pra dentro.
e acomodar bem. E vou passar uma costura agora de ponta a ponta com a linha, combinando com o tecido, com retrocesso no começo e no final. E aí, ela vai ficar dessa maneira. Então, eu vou fazer isso nas duas pontas da alça de 1,5 m. Para a parte pequena, a gente vai marcar os 2,5 centímetros em uma das laterais, passar esse cordão pela argola, ou no meu caso, pelo regulador, e vim com os 2 pedaços de tecido, só que aqui a gente não vai conseguir passar a costura na lateral por causa da argola. Então, é só alinhar o pé de máquina com o 2,5, de um lado e do outro, direito com direito. E nós vamos passar somente a costura aqui na horizontal, no pé de máquina. Com essa costura passada, eu vou agora desvirar. E agora, eu vou dobrar todas as laterais para encapar esse U. E passar uma costura e tem que ter um pouquinho de paciência, arrumar direito. E vou passar uma costura agora nesse retângulo, com a cor na linha, combinando para poder fazer esse acabamento. Com os acabamentos prontos, eu vou pegar o regulador e passar essa alça aqui nessa parte do meio. Então, eu vou dar a volta nessa parte do meio, entrar de novo do outro lado. E vou prender essa ponta aqui com 2 rebites. Agora, nós vamos pegar a parte pequena. E encaixar ela aqui em uma das laterais da bolsa. Pegar uma lateral da bolsa, centralizar. E também vou colocar 2 rebites. Aqui e aqui. Prendendo essa faixa aqui na bolsa. Eu gosto de colocar ela por dentro. Então, ela fica assim, na lateral e por dentro. E agora, a gente vai passar a nossa alça. Coloca o lado do rebite pra cima. Vai seguindo a alça sem torcer até chegar do outro lado. Vou passar dentro da minha argola. E vou voltar aqui por cima. Tomando cuidado para não torcer. Vai puxando ela sem torcer. Quando chegar aqui no regulador, a gente vai entrar por um lado, sair pelo outro. Estica, dá uma conferida para ver se realmente não está torcida. E agora, a gente vai prender esse outro lado aqui, também prestando atenção para não torcer, na outra lateral. E eu vou prender por dentro também. Assim. Vou colocar um rebite na mesma altura do outro. Colocar 2 rebites do mesmo jeito que eu fiz
desse lado aqui. Então, é importante medir essa altura, para não ficar um mais para baixo do que o outro, um lado mais para baixo do que o outro. Meçam essa altura, essa distância e coloquem o rebite nessa lateral, similar a essa lateral. Dessa maneira aqui. Então, a gente tem os dois lados rebitados aqui da alça com o regulador. E agora, é só aproveitar e sair com a sua bolsa por aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa bolsa, aqui a parte da frente, a parte de trás, com os bolsos que a gente fez e a alça regulável. E quem não quiser fazer com esse trabalho que a gente fez lá na primeira aula, pode colocar um outro patchwork de seu agrado. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.